com a nossa cultura. E aí, meus amigos? Vocês estão felizes? Que legal! Bem-vindos à nossa nova série Believe. Fale para a pessoa aí do seu lado, Believe. Sabe o que significa? Acreditar. Em inglês significa acreditar. Essa série a gente vai abordar um pouquinho mais sobre a fé. Sobre a gente acreditar. Falar sobre fé é uma coisa muito bela, mas talvez não tão palpável como a gente gostaria. Falar sobre fé soa tão poético, soa tão bonito quando a gente fala das nossas crenças. Mas o porquê que ao longo da nossa caminhada a gente sente tanta dificuldade de desfrutar da fé? Então essa série veio para nos entregar o valor verdadeiro da fé. Essa série ela veio para nos mostrar o caminho da fé. Ela veio para nos ensinar como nos posicionarmos. Acertei, eu acho. Feche seus olhos comigo. Jesus, muito obrigado, Jesus, por essa noite, por esse dia. Jesus, obrigado por cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está no online nos assistindo, cultuando junto com a gente. Jesus, nós sabemos que muitos vieram até aqui querendo ouvir algo do Senhor. Mas Jesus, eu tenho certeza que o Senhor também está aqui desejando ouvir algo do nosso coração, da nossa boca. Afinal de contas, nós viemos te cultuar, prestar culto ao Senhor. Então, Jesus, eu te peço, toca na nossa alma, toca no nosso coração, toca na nossa mente, no nosso entendimento. Jesus, que da minha boca não saiam as minhas palavras, e sim as tuas palavras. Jesus, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Jesus, ao coração que ainda está endurecido, Jesus, quebranta esse coração. Jesus, as pessoas que vieram buscar alguma cura, algum milagre do Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. Então, por favor, Jesus, eu te peço, cure-as. Se for cura na alma, cure, Jesus. Se for cura física, também cure, Jesus. Nós cremos no Deus do impossível. Jesus, ao longo dessa mensagem, que o Senhor venha derramar nos nossos corações as tuas palavras, Jesus. E que o Senhor venha trazer ao nosso entendimento aquilo que o Senhor deseja passar para cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém? Se você não quiser abrir, não tem problema, mas eu te peço para que preste bastante atenção. Em Lucas 18, do 16 ao 17, fala assim: Jesus, porém, chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade lhes digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em Mateus 18, do 2 ao 4, fala assim: Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus.
Vocês já pararam para se perguntar o porquê que Deus quer que nós nos tornemos como crianças? Sendo que talvez a vida nos cobra tanta maturidade. A gente vai crescendo, a gente vai sendo cobrada pela vida adulta. Tamanha maturidade em tantas coisas. Aí vem o Rei dos Reis, pisa na terra, olha no olho dos discípulos e daquelas pessoas que ali estavam e fala assim: pois é, parabéns pela maturidade de vocês, mas o maior no reino dos céus precisa se parecer, se tornar semelhante a essas crianças. O que é que nos choca aqui? E o que nos fez perder o coração de uma criança? O porquê que nós não cremos mais como uma criança crê? Ao longo da nossa vida, a gente vai crescendo e vai aprendendo a fazer cálculos matemáticos. Aí a gente aprende que mais com mais é mais, mais com menos é menos, menos com menos é mais, é mais. Vai errar. Não no cartão de crédito. Infelizmente, eu queria voltar para minha escola e falar para minha professora de matemática: menos com menos não era mais, mais dívida. E daí a gente vai percebendo que as nossas crenças e o nosso crer vai começando a ser abafado pela razão. Aí a razão vai se tornando algo mais palpável, que é o que nós buscamos. A razão vai se tornando algo mais visível, que é o que nós queremos. Os cálculos vão falando mais alto, os riscos vão nos destinando a tomar as decisões. E daí eu já começo a não agir mais por fé, e eu já começo a agir pelo medo de dar errado. Aí eu já começo a não agir porque Deus falou, eu começo a agir porque a calculadora falou que não ia dar. Aí vem um cara e fala das leis da física e coloca na nossa cabeça que a gente não pode andar sobre as águas. E a gente acredita nele e no meio de uma tempestade a gente afunda, porque ao invés de olhar para Jesus, a gente olha para a tempestade. Aí quando você é criança, você tem um monte de sonhos. Você sonha pra caramba, sua imaginação é fértil. Nada rouba do coração de uma criança a imaginação dela. Nada. Só um adendo. Tem criança que não imagina mais porque entregaram uma tela na mão dela que imagina por ela. A gente precisa deixar as crianças voltarem a imaginar novamente. Brincar com 2 prendedores de roupa e eles acharem que é uma nave espacial, talvez. Mas eu lembro que quando eu era criança, bem criança, vocês lembram do VHS? Para os influeiros, VHS é uma fita que os maias usavam. Os incas, eles usavam para assistir filme. É tipo Netflix, só que tu pagava na boca do caixa com um papel que valia papel, entendeu? Era mais ou menos assim. E daí meu pai e minha mãe alugaram um filme desse, videocassete aí, e o filme era o Homem-Aranha. E eu, desde criança, eu sempre pirei na arte, sempre enlouqueci com o teatral, com o artístico, com música,
sempre gostei disso. E daí eu assisti, cara, talvez um dos meus primeiros filmes que eu entendi por gente numa mega produção, né? E daí eu me apaixonei pela Mary Jane. E eu queria ser o Homem-Aranha. Aí eu lembro que terminou o filme, eu saí da sala e comecei a esfregar as mãos na parede, porque eu queria ser o Homem-Aranha, de verdade. Aí, não subi, lógico, né? Olha o risco, cara. Eu lembro que quando eu via a aranha, eu tinha medo de aranha. Mas daí esse filme me curou. Porque eu botava o dedo na frente da aranha, cara, quando eu via, pra ela me picar, pra ver se eu ia virar o Homem-Aranha. Olha que loucura, velho. Imagina. Que perigoso. Mas por que é tão fácil, quando se é criança, acreditar nessas coisas absurdas? O que mudou de lá pra cá? Hoje eu não coloco o dedo na frente de uma aranha para ver se eu viro o Homem-Aranha. Graças a Deus ele me abençoou com a Mary Jane. Casem, influa. O que mudou de lá para cá? Por que eu não saio de um culto esfregando as mãos na parede e falando, eu quero ser o Homem-Aranha? Por que quando Deus fala algo que aparentemente é completamente absurdo, e eu não creio como uma criança? Eu já não saio agindo como se eu realmente fosse aquilo que Deus já falou. O que mudou? É os riscos? É a vergonha? É a vergonha de você crer em algo tão absurdo que o próprio Deus que criou toda a terra, criou você. É sério que a gente está limitando a voz de Deus? É sério que a gente está limitando o poder de Deus? Por conta da nossa maturidade? Por conta do nosso raciocínio lógico? Por conta dos cálculos não baterem? Ou dos riscos serem tão grandes a ponto de abafar a voz de Deus na nossa vida? A criança, ela tem muita esperança naquilo que ela acredita. E vai você tentar mudar isso no coraçãozinho dela. Se ela acredita em algo, dificilmente você vai conseguir tirar isso. Aí eu lembro que eu contei isso de manhã, mas eu acho que eu entendi o porquê. Eu não sei se essa história que eu vou contar agora é verdade, mas tem todo sentido, porque eu queria virar o Homem-Aranha. E daí a minha avó chegou em mim e falou assim, olha, tinha um amigo aqui meu, vizinho nosso, e ele andava com uma capa. Ele botava uma toalha enrolada no pescoço assim e fazia uma capa. E ele falava que ele era o Batman. E ele ficava correndo para cima e para baixo com essa capa falando que era o Batman. Um dia ele acreditou tanto que ele era o Batman, ele subiu num muro de 3 metros e pulou. Só que ele não era o Batman. Daí ele quebrou as perninhas lá. Teve que usar tala e tal, ficou um tempo de molho. E as pessoas ficavam falando para ele, né, ó, não vai, cara. Você não é o Batman. Mas por que ele deu tanta voz para o que ele creu e não deu voz porque as pessoas estavam falando? Não vai sair daqui achando que você é o Batman, tá? Mas o porquê que eu estou trazendo trouxe essas duas histórias? Quando se é criança, por mais absurdo que seja, você vai até o fim. Quando você é criança, pode ser loucura para muita gente. Você não tem vergonha. Esses tempos o Romeu foi no shopping com a gente e escolheu uma roupa horrível. Mas, cara, era muito feia a roupa. Com força. Falei, bah, Romeu, pelo amor de Deus, cara.
Que roupa feia. Daí a Renata olhou para mim, amor, vai passar, depois a gente vai sentir saudade disso. Daí a gente comprou aquela roupa horrível pra ele. A Mary Jane é fogo. A criança não tem vergonha, cara, daquilo que ela quer, daquilo que ela acredita. Ela não tem vergonha de sair com uma roupa porque ela gostou. Mas daí a gente vai amadurecendo e vai vendo que está na moda usar Vans. E a gente vai lá e compra um Vans. E a gente vai se movimentando para talvez se encaixar ou para se sentir bem. Não estou pregando contra isso. E os planos que Deus tem para você? O que faz você pensar que é tão absurdo a ponto de ser impossível? O que faz você pensar que o que Deus planejou para você é tão grande que nem Ele consegue fazer acontecer? O que faz você pensar que os seus problemas são maiores que Ele? O que faz você pensar que a tempestade é maior do que a voz do Criador que acalma a tempestade? Uma outra característica que uma criança carrega é a confiança absoluta nos pais. João, mas quando eu fui criança, eu não tive essa confiança absoluta no meu pai e na minha mãe. Meu pai e minha mãe eram completamente vida louca. Eles, pelo amor de Deus, eu confiava mais no meu vizinho do que neles. Cara, Jesus vai curar você hoje, porque o que Deus está te chamando hoje aqui é para você confiar num Deus que é Pai, num Deus que pode uma mãe esquecer o seu filho. Deus não esquece de você. Mas, para os pais saudáveis, uma criança ela tem completa confiança nos seus pais. Um dia eu inventei de falar para o Romeu, para quem não sabe, eu fiz o teórico de brevet para pilotar avião, e daí eu não tive a money, o que é good nós não. Para fazer as práticas, né? São bem caras. E daí um dia conversando com a Renata, eu falei, cara, eu sinto vontade, cara, de voltar e tal, vou ter que reciclar tudo de novo. E daí eu inventei de falar para o Romeu, e um dia nós vamos chegar mais rápido no sul lá, porque é um rolê de carro para ir, e eu vou comprar um avião. Ele acreditou, cara. Ele acredita mais nisso do que eu. Sabe por quê que ele acredita mais nisso do que eu? Em primeiro lugar, ele não vai para o cálculo. Se o meu pai falou, vai acontecer. Cara, e sabe o que é mais incrível? Ele comemorou como se ele já tivesse visto o avião. E quando Deus, que é o seu pai, fala algo assim, por que você não comemora como se você já tivesse presenciando isso? Ele não é o nosso pai? Uma criança, ela tem dependência total dos pais. Cara, ela depende para tudo, inclusive para saber o sentido da vida. Os porquês. O Romeu está na fase dos porquês, Maciel. Eu estava com medo dessa fase. Cara, é muito porquê no dia. Mas sabe, é tanta confiança que ele coloca na pergunta, porque se eu falar que essa cadeira é azul, cara, se eu insistir um pouquinho, ele acredita. Então, mas é que é um azul diferente, Romeu, é azul. Então beleza, então. Tira da cabeça dele que não é azul. Meu pai falou que é. Nas orientações do dia a dia, a criança ela pergunta para onde nós vamos, o que é para fazer.
Tá boa essa roupa? O Romeu já passou dessa fase, ele acha que ele se veste sozinho. Às vezes dá ruim. Às vezes ele tava com uma bermuda laranja, uma camiseta azul, uma blusa verde e o chinelo vermelho. Falei, mirou na aquarela, né, Zé? Mas, cara, ela depende das nossas orientações, do nosso comando. E por que quando a gente se torna maduro na fé, a gente para de pedir orientação para Deus? Por que quando a gente, ao longo do nosso caminhar, e olha, eu já sou líder de GCE, olha só, já faz tantos anos que eu me converti, eu conheço a sua voz, Deus. Eu tenho um secreto com o Senhor. Mas para certas decisões, eu não pergunto para Ele. Afinal de contas, eu já sou adulto, espiritualmente falando. Quantos aqui se lembram o quão bom era, e você só entendeu isso depois de adulto? O quão bom era depender dos seus pais. O quão bom era acordar e nem se preocupar se ia ter o que vestir, ia ter o que comer ou ia ter onde dormir. Quantos aqui se lembram dessa fase? E quando Deus se apresenta para a gente como um pai, Ele quer entregar esse tipo de paz para você. Afinal de contas, os passarinhos, como dizem Mateus, eles não se preocupam com o que comer e nem com o que vestir. E você que é filho de Deus, por que tem se preocupado tanto? A sua fé retrocedeu tanto, ficou tão para trás, ou a sua maturidade que roubou o espaço dela? Ou a sua faculdade em engenharia, você é bom de cálculo? Os gráficos estão apontando que vai dar ruim se eu continuar. Tá, mas e o que Deus falou? O que nos fez ficar tão racionais? O que é que roubou o nosso coração da pureza da fé de uma criança? Talvez foram as decepções. Talvez você orou, você pediu pela cura de alguém, e essa cura não veio do jeito que você queria. Na sua cabeça foi o fim da vida de alguém tão amado? Mas e quem disse que a cura não veio? Por que deveria ser do seu jeito? Ou você orou tanto e buscou tanto por uma vaga de emprego, e essa vaga foi o não. E se o não for de Deus? E se Deus não queria? Ah, mas eu orei tanto, eu busquei tanto. Onde? A voz dele, a opinião dele? Ou você está usando a sua fé para satisfazer as suas vontades? Porque existe uma diferença. A fé de uma criança não vem das boas ideias que ela tem, vem do que o pai e uma mãe ensinam ela a crer. Da mesma forma, a fé nossa, como de uma criança, eu dependo da opinião de Deus para crer. O problema é que nós estamos pegando as nossas boas ideias e falando assim para Deus: ó Deus, eu tenho fé que vai dar certo, a minha ideia é muito boa. Só que antes de planejar, a gente precisa perguntar se Ele quer. Talvez não ter dado certo algumas vezes, e outra vez, e mais uma vez, roubou essa fé. Deus não me honrou.
Eu já contei aqui, mas eu ensinei o Romeu a andar de bicicleta. E é muito louco, esse dia foi louco. E daí quando a gente estava se preparando ali para ele andar, ele me perguntou: pai, eu vou cair. Fez uma afirmação, né? Eu falei para ele: mas não vai se machucar tanto. Como é que eu vou falar que ele não vai cair? É lógico que ele vai cair. Cara, tu não vai se machucar tanto. Eu tô aqui do teu lado. Eu vou estar aqui. Tá tudo bem. Vamos lá, cara. Vai dar certo. Aí vai uma volta, 2 voltas, 4 voltas, 5 voltas. Tira uma rodinha, Romeu. Acho que já dá para tirar uma. Tira uma rodinha, puf, cai. Pai. Machucou? Não foi nada, cara. Levanta. Vamos botar a rodinha de volta. Até tu sentir segurança. Bota a rodinha de volta. Tira a rodinha de novo, Romeu. Quer saber, Romeu? Vamos tirar as 2. Vai, Romeu. Vai, Romeu. Pai, cadê tu, pai? Eu tô aqui, Romeu. Pedala essa bicicleta. Vai, Romeu. Eu tô andando, pai. Cara, e se a nossa vida for uma voltinha de bicicleta com Deus do nosso lado? Ele não prometeu que você não ia cair, que você não ia se machucar. Afinal de contas, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Será que Deus não está ensinando você a andar de bicicleta sem rodinhas? E você está insistindo em colocar a bicicleta num canto e não está querendo pedalar. Aí Deus está falando para você: vai, meu filho, vai, a vida está andando, existe um caminho, eu estou do seu lado. Se você cair, eu estou aqui, a gente vai levantar junto, se for preciso a gente coloca a rodinha de volta. E se a vida for uma mera volta de bicicleta, cara? O que é que está roubando da gente a confiança em Deus? Acreditar em Deus, que Deus é o seu pai e do chão você não passa. Tomara, né? Imagina, porque lá embaixo. Na Bíblia existem alguns exemplos de homens grandes que responderam como crianças na fé. Davi, quando derrotou Golias, se ele fosse colocar numa planilha o tamanho de Golias, o tamanho dele, não ia dar bom. Se ele fosse trabalhar as probabilidades que todos os soldados estavam trabalhando na mente dele, ele não enfrentaria Golias. Todos aqui sabem da história? Davi e Golias, Golias gigante. E além de Davi ser pequeno, alguns historiadores e teólogos, estudando a cronologia bíblica, dizem que Davi tinha mais ou menos 14 anos de idade. João, mas 14 anos de idade hoje é uma coisa, na minha época comia terra ainda. Imagina na época de Davi. Mas sabe qual foi a resposta de Davi para isso? 1 Samuel 17:45 fala assim: Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Isso não é a fala de um filho confiando no seu pai? Isso não é a fala de um guerreiro. Um guerreiro lutaria com espadas, com escudo, com armadura, mas um filho
Eu vou chamar meu pai. Não é assim que as crianças entram em algumas confusões? Você vai ver, eu vou chamar meu pai. Davi fez isso. Talvez de uma forma mais bela, né? Mas ele falou para Golias: você vai ver, eu vou chamar meu pai. E desafiou ele. Aí imaginem a gente com uma grande promessa. Nós vamos conquistar uma terra incrível. Aí Deus fala assim pra gente, ó, vocês vão conquistar uma terra muito legal. Cara, essa terra é sensacional. Aí a gente fica curioso, a gente manda alguns espias para essa terra. Aí eles voltam dessa terra incrivelmente assustados. Ó a Serena falando do papai. Incrivelmente assustados com a maravilha daquela terra, mas também com os riscos de possuí-la. Cara, Josué, seguinte, cara, a muralha é grande. Eu não vi nenhuma igual. E ó, tem uns caras lá que são armário. Os caras não vai dar para nós não, Leônidas. Nem os influeiros pegaram? Estou mais atualizado que eles. Aí a gente vai buscar a instrução em Deus. Bom, peraí. Então se confirmou que a terra é completamente incrível mesmo. Só que a gente tem um problema. Vamos perguntar para Deus. Deus prometeu, Deus, e aí, cara? Ó, obrigado aí pela terra, só que não tem como acessar. É muralha gigante, é uns caras cabuloso, treinado, armado. E aí? Aí Deus faz uma proposta. E olha o que fala em Josué 6, do 2 ao 5. Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. Então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Ô gente, vamos lá. Se isso não é uma proposta furada, racionalmente falando, eu não sei mais o que é. Cara, Deus praticamente falou: vamos brincar de ciranda cirandinha. Na cabeça de uma criança soaria assim. E daí quando a gente estiver no final, ciranda cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar! Bom, vai cair. Ô cara, um cara racional não acredita nisso. Um cara racional vai olhar para Deus e vai falar: ô Deus, tá, você falou que a cidade era legal, e é bem legal mesmo. Mas, cara, ficar dando volta, e daí no último dia, no 7º dia, das 7 voltas, a gente vai tocar a corneta e o muro vai cair. Deus, por favor. Por favor. Sabe o que Josué fez? Passou as instruções para a galera. Cumpriu e obedeceu, porque acreditou na voz do Pai. Se o Pai falou que era para ser assim, foi assim que aconteceu. E quando Deus pede para a gente algo que realmente parece absurdo, agora a gente está numa mudança. Você é criança e seus pais começam a organizar as caixas da mudança porque vocês vão mudar de casa. Aí você é criança no meio de tudo isso. A criança está preocupada para onde vai?
A criança, ela está preocupada se o bairro é legal, se é barulhento, se é silencioso, se é casa, se é apartamento, se tem quintal ou não tem, se vai ter um quarto para ela ou não. Sabe qual é a preocupação daquela criança naquele momento? Brincar com as caixas. Aí o pai e a mãe ficam falando: ô fulano, sai daí, eu vou usar essa caixa. Você rasgou a outra caixa, cara. Não tem caixa suficiente. Aí depois que termina tudo de organizar, ele acha alguns brinquedos que fazia tempo que ele não achava. Aí ele começa a brincar nos cômodos da casa vazio, porque nunca esteve vazio. Daí ele começa a desfrutar da casa vazia. Aí ele muda, ele entra na outra casa e vai brincar nos cômodos vazios, vai conhecer. Deixa eu ver. Aí ele começa a brincar novamente com as caixas, porque vão começando a se esvaziar. Aconteceu parecido com um cara da Bíblia. Abraão, vá para uma terra que eu te mostrarei. No meio do processo, às vezes Deus vai te dar algumas propostas que você vai querer o destino final. Mas talvez Deus está querendo que você curta o caminho, brinque com as caixas, com a casa vazia, assim como uma criança faria. E Abraão respondeu a Deus, pegou a sua família, seu sobrinho, e simplesmente foi. Não ficou indagando e perguntando a Deus: para onde eu vou? Está tudo preparado? Você cuidou de tudo, não esqueceu de nada? É melhor que aqui? Não, porque aqui eu tenho segurança. Pô, aqui está tudo bem. Eu tenho 75 anos de idade. Vai fazer eu mudar mesmo? Então o negócio tem que ser bom. Abraão responde como uma criança na dependência de um pai. Ele pega as suas coisas, pega a sua esposa, seu sobrinho e vai. Acontece que quando se é criança, a confiança nos pais é tão grande que pode estar acontecendo o caos que for dentro de casa. Ele consegue encontrar um tempo para se divertir, um tempo para sorrir, um tempo para amar e abraçar os pais. Porque ela sabe que uma hora ou outra, seu pai ou sua mãe vão dar um jeitinho. Não é assim? Vocês já prometeram alguma coisa para uma criança? Tipo assim, vou dar um exemplo meu. O Romeu, quando a gente inventa, que agora a gente já não faz mais isso, porque não dá certo. Ô Romeu, nós vamos para a praia. Meu Deus. Ele acha que ele já está na praia, porque se deixar até a sunga ele já coloca. E ele começa a correr pela casa. E ele fica louco, ele não dorme. E ele já começa a pegar os brinquedinhos de areia dele. Aí vira aquele caos na cabeça dele. E aí ele vai para a escola, ele anuncia para a escola que ele vai para a praia. Sabe, o Romeu não tem nem aquele sentimento: não, vamos falar para não dar certo, se não dá certo. Vai que coloca uma praguinha ali. Tem uns crentes aí que tem umas mandingas, né? Não vamos contar, vamos esconder um pouco, porque vai que não dá certo, né? Coloca um olho gordo, olho da Fat Family. Sai fora, irmão. Sabe qual é a nossa diferença para uma criança? Quando o pai e uma mãe falam algo para essa criança, ele já se comporta como se já tivesse acontecido, porque ele confia que o pai e a mãe vão cumprir com o que eles falaram. E quando Deus dá uma proposta para você, ou promete algo para você, por que você já não comemora? Por que você fica esperando para comemorar quando aquilo acontecer? Se Deus falou que ia abrir um mar para você passar, não seria mais legal você tocar o pandeiro antes do mar abrir? Miriam teve que esperar o mar abrir, ter que passar para depois comemorar. Não estou a julgando. Quem sou eu? Mas a criança, vai abrir?
ela crê, cara. E Deus está te chamando hoje não para ter uma fé imatura, mas uma fé pura, assim como o coração de uma criança. Louvor pode subir, por favor. Sabe, o nosso problema não está em ver Deus como um pai. O nosso problema não está em nós enxergarmos um Deus como um pai. O nosso problema está em nós não nos comportarmos como filho. Todos aqui sabem que Deus é o nosso pai, o nosso criador. O problema é que quando a gente precisa crer como um filho crê em seu pai, nós somos muito maduros para isso. Em Hebreus 11, do 1 ao 3, fala assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Posso falar uma coisa? Às vezes a maioria das vezes, a razão e a fé, elas não andarão no mesmo barco. Qual é o barco que você vai escolher andar? Às vezes o da razão, para aquele momento, vai parecer logicamente mais seguro. Mas se você é um filho de Deus e precisa agir por fé, você já sabe qual é o barco que você precisa entrar. Sabe, no barco da razão é você que pilota. Afinal de contas, é a sua razão que você está seguindo. Mas no barco da fé, a cadeira do piloto já está ocupada. E não é por você. Talvez você está tão cansado, a sua mente está tão turbulenta. É porque é ruim você pilotar um barco em meio à tempestade. Mas quando você não é o piloto e você confia no piloto, talvez você consiga até tirar uma soneca. Assim como Jesus fez, quando existia uma tempestade, ele dormia. Qual é o tamanho da tempestade que você está passando e que um Deus tão grande e tão amoroso não possa suportar? Esse não é um chamado para uma fé imatura, e sim uma fé pura como de uma criança. Talvez está faltando para você nos seus dias a paz que excede todo entendimento. Mas para você desfrutar da paz que excede todo entendimento, você precisa usar da fé que excede o seu entendimento. Você quer a paz que excede todo entendimento? Se jogue como um filho se joga nos braços do Pai e deixa Ele cuidar dos seus caminhos. Coloque-se de pé. Em momentos como esse, em palavras como essa, como uma criança se comportaria? Ela ficaria com vergonha das pessoas que estariam do lado dela? Se o Pai tocasse o seu coração agora, para você sair do seu lugar e vir aqui para frente, talvez todas as circunstâncias da sua vida te afastaram dessa pureza de coração e começaram a colocar na sua cabeça: o que vão pensar de mim se der errado? O que vão falar, o que vão dizer? Mas uma criança não pensaria assim. Uma criança sairia ao encontro do Pai
daria um abraço e desfrutaria da paz que excede o entendimento, e conseguiria se divertir em meio aos processos difíceis que a vida às vezes traz. Então eu quero pedir para você que, assim como eu, já se sentiu abalado na fé, você que, assim como eu, já se sentiu maduro demais para se comportar como uma criança nos braços do Pai, você que talvez a incredulidade beirou o seu coração para roubar a confiança que você tem num Pai, e você está sentindo em sair do seu lugar, faça como uma criança faria. Vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Lembrando, você é uma criança que tem um Pai. Jesus, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por cada coração sedento e quebrantado, Jesus. Jesus, obrigado, Jesus, porque pela fé que nós temos em Ti, Jesus, nós cremos que tudo está sendo cuidado nos mínimos detalhes. Jesus, muito obrigado pelo Seu grandioso amor, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela paz que excede todo entendimento. Agora, Jesus, eu profetizo que cada pessoa que está aqui saia desse lugar desfrutando de uma fé que excede todo entendimento. Jesus, derrama no coração de cada filho e cada filha aqui, Jesus, a dependência total no Senhor, assim como um pai depende de um filho, assim como um filho depende de um pai. Jesus, muito obrigado, Jesus, por nós podermos depender de Ti, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por poder Te chamar de Pai, em meio a qualquer circunstância da nossa vida, nós podermos encontrar diversão em meio ao caminho. Nós podemos nos machucar, nós podemos até estar um pouco aflitos, mas Jesus, nós cremos que o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu as aflições. Jesus, pela fé, Jesus, que nós temos no Senhor, eu declaro a cura em quem veio buscar a cura, Jesus. Eu declaro, Jesus, a paz em quem veio buscar essa paz, Jesus. Mas por favor, Jesus, derrama em nosso coração a fé de uma criança e a pureza do coração de uma criança. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Os líderes também, que puderem orar aqui pelas pessoas aqui na frente, por favor. E acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente
pode levantar suas mãos e dizer isso? Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer: não há ninguém? Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, Totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, vamos encher essa casa com essa adoração. Vamos, vamos. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável, totalmente, totalmente. Não há ninguém como Obrigado, Jesus. Tem pessoas que nessa noite que foram curadas de orfandade.
porque se sentiam sozinhas, não acreditavam mais em Deus, não acreditavam mais naquilo que Jesus poderia fazer para a sua vida, não acreditava mais que Deus, Ele está contigo. E tem pessoas que foram curadas aqui nessa noite. Essa palavra do João foi muito poderosa. Ele trouxe de uma forma muito simples, olhando para um exemplo de uma criança, o cuidado que um pai tem com uma criança, com um filho. Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, o nosso pai, Ele é maravilhoso, Ele tem cuidado sim de você, cara. Tem pessoas que não estavam vendo isso, mas a partir de hoje, as escamas caíram dos seus olhos, e você vai começar a ver o cuidado de Deus em tudo. Você vai começar a valorizar mais a presença de Deus em tudo. O que estava acontecendo com você, porque você estava com uma escama, estava com os olhos cegados, porque os seus olhos estavam tanto para a circunstância, que aquela circunstância te cegou. Mas hoje, no nome de Jesus, as escamas caíram da sua vida, no nome de Jesus. Eu profetizo e declaro no nome de Jesus, que você vai ver o cuidado que Deus está tendo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Gente, é um ambiente tão bom, né? A vontade de ficar aqui a noite inteira, continuar nesse louvor aqui, orando, falando com Jesus. Essa série só começou, gente. E eu lembro quando Jesus falou no meu coração desse tema, eu compartilhei com os pastores, com o João e com o Japa, do nosso grupo lá do governo. E foi testificado na hora, cara, é isso aí e tal. E nós começamos essa série. Eu quero dizer para vocês, gente, a Poema Sanja nunca mais será a mesma. Deus está derramando um vinho novo aqui nessa casa, de um novo tempo, para aqueles que querem, né? Para aqueles que erguem a mão e pegam assim, sabe? Quando é liberado assim essa palavra, e vai ser um novo nível de fé que Deus está liberando sobre essa casa, aqui no nome de Jesus. A fé, ela tem tamanho, ela pode ser aumentada. Por isso que Jesus falava assim, ó, sua fé está pequena. Agora olha a fé dessa mulher. Eu nunca vi uma fé tão grande como a dessa mulher. Então tem fé grande, tem fé pequena. Mas o que Jesus vai fazer na Poema Sanja é trazer uma equalização para que todos vocês desfrutem de uma fé poderosa em Cristo Jesus, de uma fé sobrenatural, aonde as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, cara, essa mulher é uma mulher de fé, esse homem é um homem de fé, porque está sendo liberado aqui sobre essa casa, sobre a sua vida. Você que acredita e toma posse em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Gente, difícil fazer uma transição como essa num ambiente desse, e para falar de uma notícia incrível que nós temos para dezembro, do dia 7 de dezembro. Vocês podem soltar o vídeo aí na mídia aí, por favor? Fala família, vocês estão felizes? Você sabe Quando que o pai sussurra ao filho, Primeira nós coisa, lutamos dia pra 7 de poder ser dezembro, exatos. sábado, nós vamos Se ter o sentar nosso nessa Day Camp. mesa. Se você ainda não Nós sabe o que é Day estamos Camp, é um dia prontos que a gente pra fazer Fala esse família, processo. vocês estão felizes? Tô aqui para dar 2 recados para vocês. Primeira coisa, dia 7 de dezembro, um sábado, nós vamos ter o nosso Day Camp. Se você ainda não sabe o que é o Day Camp, é um dia que a gente separa especialmente para a gente poder viver a nossa família espiritual. E a segunda coisa é mostrar para vocês um pouquinho da onde vai ser o nosso Day Camp. Se liga. Dia 7 de dezembro, nós estamos esperando você aqui às 8 da manhã com o nosso café da manhã. Então, cada GC vai trazer algo para somarmos e termos esse tempo junto. No almoço, uma churrascada e às 16, nosso batismo. Poema Plus. Uma mesa digital, uma plataforma com a nossa cultura. Cara, o nosso Day Camp é um dia maravilhoso de comunhão com a nossa família espiritual. Traga mais uma pessoa que você conhece de fora para estar com a gente. Gente, vai ser um dia fantástico. De manhã os GCs, a galera que você que não está no GC, você pode participar lá também. Mas nós nos reunimos para ter um café colaborativo, cada um traz alguma coisa. Isso não vai ser servido pela igreja, mas cada GC, vocês que vão estar lá, levam alguma coisa lá. E depois nós vamos ter às 12 horas lá o churrascão. É maravilhoso ou não é, gente? Quem já foi no Day Camp, levanta a mão. Aquele churrascão, já está fechado já o buffet, tudo certinho. Quem nunca foi no Day Camp, nem sabe o que nós estamos falando aqui, levanta a mão. Não você ficar com vergonha não. Cara, você precisa estar lá, cara. Fecha lá, em nome de Jesus.
E depois, lógico que o momento ápice de todo esse evento é o nosso batismo. Aleluia! Você que tomou a decisão por batismo, você que não tomou ainda por essa decisão, você vai tomar em nome de Jesus, porque o Espírito Santo vai te convencer. Declara essa palavra sobre sua vida. E nós vamos ter o batismo às 16 horas. Gente, vai ser um dia maravilhoso, cara. Tem sido extraordinário o nosso momento de day camp. Marcel, como que eu faço para ir? Tem uma inscrição para fazer. A Fatiminha vai estar lá no fundo, lá na igreja. Já está sendo liberado. Gente, ó, vou falar para vocês o valor. Vocês já sabem o que vocês têm que falar, né? Vocês vão falar assim: Marcel, barato demais, cara. O que é isso? Tá bom? Então assim, ó, barato demais, tá bom? Treina a fala, vai lá, barato demais. Beleza. Então, ó, R$ 99,90. Aê! Só falta alimentar o seu Santos aqui, né? R$ 99,90, gente. Fala para quem está do seu lado. Cara, barato demais. Agora é para acabar tudo e para ir embora, hein? Olha para vocês verem. Deu a louca nos pastores. 6 vezes sem juros. Fala para o irmão do lado aí. 6 vezes sem juros. Ó, e crianças. Eu não lembro agora a faixa de idade certinho. Depois confirmo com a Fatiminha lá. Acho que é de 6 a 12 anos, ô João. Eu não lembro, 6 a 12 anos? Até, ó, de 0 a 5 anos não paga, tá? De 6 a 12 anos é praticamente a metade. Depois vocês confirmam lá com a Fatiminha lá. Não sei se é R$ 49,90, R$ 45,90. R$ 49,90? R$ 49,90 crianças, tá bom? De 6 a 12 anos. E de 13 anos para frente, R$ 99,90. Cara, garanta já a sua inscrição lá. Porque esse é o primeiro lote. Primeiro lote, gente, a gente joga mesmo o valor lá embaixo, preço de custo mesmo, para quê? Para que a gente possa saber já a quantidade de pessoas. Gente, o cara do buffet, ele fica desesperado, perguntando para mim: Maciel, quantas pessoas vai? Porque eu preciso me programar. Então nós precisamos, gente, ter esse número quanto antes. Então existe o primeiro lote, garanta já logo a sua inscrição, que lá na frente vai ter o segundo lote, aí o preço é maior, tá bom? Amém? Está todo mundo feliz com aquilo que Jesus fez aqui nessa noite? Então feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa celebração, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pela vida do João. O Senhor liberou uma palavra muito poderosa através da vida dele. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu quero te pedir, Pai, que essa palavra que foi liberada, ela possa gerar frutos sobre a vida das pessoas que estão aqui nessa noite, Pai. Eu libero uma palavra, Pai, para que a fé deles aqui, Pai, seja fortalecida, Pai, de uma forma sobrenatural. Que dessa noite saiam pessoas aqui transformadas, cheias da Tua presença, cheias do Teu Santo Espírito, Pai. E em nome de Jesus, que elas possam ter uma semana abençoada para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Dá uns 10 abraços aí. E pode ir na paz, Senhor Jesus. Deus abençoe.